Fala aí, galera, meu nome é Dayana, professora de Química, e eu tô aqui nesse novo projeto do GEM para poder estar passando para vocês, nessa reta final, algumas dicas importantes para o Enem. E a nossa aula de hoje vai falar sobre estequiometria, um tema que cai com bastante frequência no vestibular e o povo tem muita dificuldade. Então a gente está aqui para poder ajudar vocês para garantir uma nota boa aí no Enem. E aí, pessoal, bora começar a nossa aula de estequiometria? Então, a gente vai começar pelo um caso bem simples, sem ainda envolver os casos especiais, e a gente vai aumentando o nível de dificuldade em cada questão. Mas o que é importante vocês perceberem? Que independente de ser um caso de estequiometria, seja simples ou especial, o importante é vocês carregarem sempre esse tipo de informação à medida que vocês forem montando a regra de 3. Toda regra de 3 tem a sua primeira linha, que na estequiometria a gente vai se basear sempre na seguinte relação numérica, que 1 mol, que representa a nossa quantidade de matéria, vai estar sempre para 6 vezes 10 a 23 unidades, que está para a massa molar, sempre em grama por mol, e que um gás na CNTP, não esquecendo que a CNTP corresponde à temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. Enquanto que, na nossa segunda linha da regra de 3, a gente vai colocar sempre a informação que o problema vai dar e o que ele quer como resposta. No geral, quando o aluno começa a fazer a questão de estequiometria, que naturalmente ele vai fazer da primeira linha para a segunda linha, geralmente ele usa muitos dados da questão que nem sempre são necessários. E aí, para evitar ficar fazendo conta, até porque no Enem vocês não têm tempo para fazer conta, a gente tem que tentar condensar o nosso trabalho na questão. Então a dica é, toda vez que vocês forem montar a regra de 3, comecem sempre da segunda linha para a primeira linha. Ou seja, comecem sempre de baixo para cima, colocando o que ele deu e o que ele quer como resposta. Porque dessa forma vocês conseguem limitar qual o tipo de unidade que vocês vão trabalhar da relação numérica. Então, para isso, a gente vai usar essa questãozinha do Enem, que aborda a questão da combustão do butano. A questão, ela não deu a equação, que significa que a gente tem que montar. Se a gente tem que montar uma equação, e se é ela de combustão, a gente precisa do combustível, que nesse caso é o butano, e do nosso comburente, que é sempre o gás, o oxigênio. Toda reação de combustão do tipo completa, sendo um hidrocarboneto, vai produzir CO2 mais água. E aí, qual é o cuidado que vocês têm que ter? Que montada a equação, ela precisa estar devidamente balanceada. Obedecendo lá a lei de Lavoisier, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Sendo assim, a gente sempre vai optar pelo balanceamento por tentativa. A gente começa pelo metal, depois vai para o ametal, carbono, hidrogênio e por último o oxigênio. Nessa reação, como a gente não tem metal, a gente vai começar pelo carbono, que como tem 4 desse lado e desse lado aqui tem apenas 1, a gente vai chegar aqui e vai colocar 4. Depois vai para o hidrogênio, 10 aqui desse lado e 2 aqui. 5 vezes 2, 10. E por último o oxigênio. 4 vezes 2, 8, com mais 5, 13. Logo aqui eu vou colocar 13 sobre 2. Com a minha equação devidamente balanceada, agora eu vou ler a questão, para eu poder pegar o que ela me deu como informação e o que ela quer como resposta. Então, galera, vamos então aí ler a questão para saber o que a gente tem que extrair dela e o que ele vai querer como resposta. Ele pede para a gente considerar a combustão completa do gás butano e ele pede para a gente o seguinte:
a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária. Então, olha só, quem ele quer queimar? Ele quer deixar de queimar aqui o gás butano. Então, isso é o que ele quer como resposta. Que se a gente for olhar nas opções, ele quer que a gente determine o dado em massa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar qual é a massa de butano a partir de um dado que a gente vai precisar e no texto saber de quem ele está falando sobre atender essa meta diária. E aí, quando a gente vai lá no texto, que vocês não precisam ler o texto todo, a partir do momento que vocês leem a pergunta, e ele quer saber qual é a quantidade de butano para atender a meta diária, vocês já vão no texto procurando alguma coisa sobre meta diária. Que ele diz logo lá na segunda linha assim: uma pessoa, um dia, 1 quilograma de CO2 a menos. Ou seja, tá aí o dado que a gente precisa sobre a meta diária, que é 1 quilograma de gás carbônico. Ou seja, como eu havia falado com vocês, a gente primeiro vai colocar o que ele deu como informação, que é 1 quilograma de gás carbônico a menos, e o que ele quer como resposta, que é a massa do gás butano. A partir do momento que vocês começam de baixo para cima, a unidade que está embaixo é a unidade que vocês vão ter que usar em cima. Então, se aqui embaixo está a massa, aqui em cima vocês vão ter que usar a massa. E o Enem foi maneiro e já deu a massa molar do CO2 calculada. E aí, significa que vocês não vão ter aquele trabalho de pegar a massa do carbono, mais 2 vezes a massa do oxigênio, somar tudo e achar 44. Ele já deu isso para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Só tomem o cuidado que essa massa é para 1 mol. E a reação de vocês está acontecendo para 4. Então, vocês vão ter que pegar 4 vezes 44 gramas. E aí, se aqui embaixo está massa, aqui em cima vocês vão ter que usar massa. Ou seja, vocês vão ter que usar a massa molar do butano, que ele novamente já deu calculada pra gente. Como a reação acontece para 1 mol, a gente vai ter 58 gramas. Ou seja, montada a regra de 3, vocês não vão precisar converter, por exemplo, essa unidade quilograma para grama. Porque o cara quer que vocês deem a resposta em quilograma. Ah, mas pode? Pode, porque quando vocês cruzarem na regra de 3, esse grama morre com esse grama. E a resposta vai sair direto em quilograma. Se atentar para o seguinte, aluno tem mania de ficar fazendo conta. Então, no Enem, os números não são muito legais para se trabalhar. E não tem calculadora. Então, o ideal é, na hora que for fazer o cruzamento da regra de 3, deixar sempre a conta aberta. Porque se vocês deixam a conta aberta, pode existir a possibilidade de vocês simplificarem algum valor. E se vocês simplificarem, isso significa que reduz o número, reduz o tempo de conta e vocês garantem a questão. Bom, um detalhe que vocês podem perceber é que existem algumas opções que se diferenciam quanto à ordem de grandeza. Letra A e letra B tem 2 casas depois da vírgula, coisa que na C, D e E não acontece. Então, vocês podem já, pela ordem de grandeza, sondar mais ou menos o quanto pode estar girando a sua resposta. Por quê? 58 corresponderia a uma ordem de grandeza igual a 10. 4 seria 10 elevado a 0, que dá 1. E 44 é uma ordem de grandeza que também dá 10. Ou seja, isso aqui vai se cancelar. 10 morre com 10. Então, vocês vão ter alguma coisa, obviamente que não 1/4 exatamente, mas vai ter um aqui em cima que aqui embaixo vai estar dividido por 4. Ou seja, vocês já sabem que a resposta de vocês vai dar 0, alguma coisa. Se vai dar 0, alguma coisa, vocês já podem jogar a letra C fora, a letra D fora e a letra E fora.
E aí com isso a gente fica entre a letra A e a letra B. Aí o que a gente pode pensar? Que a gente só conseguiria 1/4 nesse resultado se aqui em cima fosse 44 e aqui embaixo 44, que é cancelar um com o outro e iria dar 1/4, e 1/4 a gente sabe que é 0,25. Só que como tem o 58, que é um número maior do que 44, se a gente fizer as contas bonitinha na calculadora, pode acreditar, esse resultado vai dar aproximadamente 0,33 quilogramas. Então, assim, sem fazer conta, só trabalhando com a coisa da ordem de grandeza e manipulando os dados do tipo, 1/4 é 0,25, mas eu não tenho exatamente 1/4, eu vou ter um número acima dele. Eu vou chegar aqui e vou marcar a letra B. E aí com isso poupa tempo de questão e vocês partem para uma próxima questão que exija mais tempo de vocês. E é isso então, galerinha. Vamos então para a próxima questão? E aí, nessa próxima questão, a gente continua ainda com a estequiometria do tipo simples, só que diferente da questão anterior que a gente fez, nessa questão ele já deu a equação pra gente, e essa equação já foi devidamente balanceada. E aí, nesse tipo de questão, vocês vão precisar se preocupar com um outro detalhezinho que o Enem gosta muito de fazer, que é trabalhar com as unidades de concentração. Então, temos nós aqui a unidade de concentração mol por litro, que é a unidade conhecida como molaridade, ou concentração molar, também conhecida como concentração em quantidade de matéria. Que, por definição, quando a gente vai determinar a molaridade, a gente faz a razão do número de mols do soluto pelo volume da solução. Por isso, o motivo dessa unidade está em mol por litro. Tem gente que gosta de usar a fórmula, tem gente que já gosta de fazer tudo por regra de 3. Para a galera que gosta de usar a fórmula, se vocês têm posse da concentração molar e do volume, e aí prestar atenção que esse volume tem que estar em litro, vocês conseguem achar um número de mols. Então basta pegar essa expressão e fazer que o número de mols é igual à molaridade vezes o volume. E aí, como ele na questão deu pra gente a concentração molar do peróxido como sendo 0,1 mol por litro e o volume de 20 ml, que na verdade 20 ml é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 3, ou pegar o 20 e dividir por 1000, vai dar na mesma, a gente vai acabar achando aqui como o número de mols do peróxido como sendo 2 vezes, e aí ficar de olho na potência. Aqui é 10 a menos 3, aqui é 10. Repete a base e soma os expoentes. Vai dar 10 a menos 2. Quando vocês juntarem com 10 a menos 1 do 0,1, vai dar 10 a menos 3. Então esse vai ser o número de mols que a gente achou do peróxido de hidrogênio. Se a gente for olhar a questão, ele vai pedir pra gente o seguinte: de acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio é igual a... Ou seja, ele quer que a gente descubra o número de mols de permanganato de potássio. A questão, ela se torna bem simples. Por quê? Como a gente tem a concentração molar e o volume de peróxido, e automaticamente isso nos leva ao número de mols de peróxido de hidrogênio, por proporção estequiométrica, já que esses coeficientes estequiométricos que entram na equação para deixar ela devidamente balanceada representa para a gente o número de mols, basta a gente fazer uma proporção estequiométrica que a gente já vai achar a resposta em número de mols para o permanganato de potássio. Eu havia falado que tem gente que gosta de fazer por fórmula,
Mas a possibilidade de vocês fazerem por regra de 3, para não ficar fazendo 1 litro corresponde a 0,1 mol. Então, em 20 vezes 10 a menos 3 litros, quantos mols eu tenho? Guarda isso com vocês. Toda vez que vocês apresentam o volume em litro, que seria 20 vezes 10 a menos 3, e isso seria a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3 litros, se vocês multiplicarem o volume pela concentração molar, como é mol por litro, litro morre com litro. E aí, no momento em que vocês têm o cancelamento do volume, vocês acham a resposta direta em número de mols, que nesse caso aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 3 mols. E aí, seguindo a questão, para a gente poder determinar o que ele quer de fato, que é o permanganato de potássio, a gente vai fazer o seguinte: 1 mol, ou melhor, 5 mols de peróxido de hidrogênio, segundo a equação, está para 2 mols de permanganato de potássio. E aí a gente sabe o seguinte: pelo que a gente descobriu do volume da concentração molar, a gente tem 2 vezes 10 a menos 3 mols de peróxido. Logo, qual vai ser o número de mols de permanganato? Então a gente vai cruzar aqui, 2 vezes 2 vai dar 4. E aí, no momento em que a gente tem 4 vezes 10 a menos 3 dividido por 5, a gente vai perceber o seguinte: 4 dividido por 5 dá 0,8. A gente já tem uma potência 10 a menos 3. Quando a gente andar com a vírgula para a direita, isso aqui vai virar 8 vezes 10 a menos 4. E com isso, a gente finaliza a questão. E aí, vamos seguir para a próxima, que a gente agora vai fugir um pouquinho dos casos de estequiometria simples e vamos trabalhar agora com os casos especiais. E aí, galera, vamos seguindo então com a estequiometria e vamos começar com o primeiro caso especial de estequiometria, que é a pureza. Quando a gente fala em pureza, é a gente pensar o seguinte, que teoricamente era pra gente estar sempre trabalhando com reagente 100% puro. Por isso que o nosso teórico vai estar sempre para 100%. Mas na real, nem tudo está sempre 100% puro. E aí, para isso, a gente sempre vai ter um percentual associado ao quanto o nosso reagente está puro de fato. E aí, se atentar que a pureza, que é um termo que a gente sempre vai trabalhar em percentual, é um percentual que a gente atribui para o reagente. E aí, nessa questãozinha do Enem, ele coloca uma equação pra gente do ácido sulfúrico com carbonato de cálcio, que ele apelida vulgarmente de calcário, onde, se a gente observar essa equação, ela está devidamente balanceada. E ele, embaixo da equação, coloca a seguinte relação, que 1 tonelada reage com 1 tonelada de carbonato de cálcio sedimentado. Ou seja, como ele está dando essa relação de ácido sulfúrico para carbonato de cálcio, de 1 tonelada de ácido para 1 tonelada de carbonato de cálcio, qualquer dado que vier no problema referente, seja ácido sulfúrico ou seja carbonato de cálcio, a gente pode estabelecer uma relação entre eles de 1 para 1. E aí, quando a gente começa a ler o texto, o enredo do texto traz que um caminhão, ao realizar um transporte, ocorreu um derramamento de 10.000 toneladas de ácido sulfúrico. O texto é gigante, não tem necessidade de ler,
Na verdade, o que vocês precisam é extrair esse dado do ácido sulfúrico. Que, como a gente deixou combinado, toda vez que a questão te pedir alguma informação, a gente tem que extrair do texto o que ela forneceu como informação, ou seja, qual é o dado da questão. E automaticamente, se ele me diz que o caminhão derramou 10.000 toneladas de ácido sulfúrico, eu já tenho uma informação em relação ao meu calcário, ou seja, ao meu carbonato de cálcio. Que já que 1 tonelada de ácido reage com 1 tonelada de calcário, se 10.000 toneladas de ácido sulfúrico foram derramados, isso significa que eu vou precisar de 10.000 toneladas de carbonato de cálcio. E aí, no momento em que a gente vai ver o que a questão quer, ou seja, ele pede o seguinte pra gente. Para transportar certo calcário que tem 80% de carbonato de cálcio, esse número de caminhões, cada um com uma carga de 30 toneladas, seria próximo de. Então, ele dá a relação que cada caminhão vai transportar 30 toneladas de calcário. E o que ele quer saber dessa questão é quantos caminhões serão necessários para tentar solucionar esse problema do derramamento de ácido sulfúrico. Para isso, a gente precisa descobrir qual é a massa de calcário, correspondente a essa situação de 10.000 toneladas de derramamento de ácido, cujo calcário apresenta 80% de pureza. Então, quando ele oferece essa informação de que são 80% de pureza, ele está querendo dizer o seguinte, que os 10.000 em toneladas de carbonato de cálcio que reagiram, ele está para 80% de pureza. Ou seja, se a gente fosse trabalhar com uma regrinha de 3 aqui, o que ele está me dando já é esse X aqui. E aí a gente vai ter que colocar as 10.000 toneladas, que é o nosso real, para 80%. Então, para resolver esse problema, a gente vai atrás do teórico. Ou seja, 10.000 toneladas de carbonato de cálcio apresentam uma pureza de 80%. Qual vai ser a massa de carbonato de cálcio para 100%? E aí, como a gente vai precisar desse dado para jogar para essa regra de 3 daqui, não é interessante vocês resolverem essa conta. Deixa a conta aberta, porque como ela vai entrar nessa regra de 3, pode ser que a gente consiga simplificar alguma coisa. Então, se a gente fosse resolver essa continha aqui, a gente teria o seguinte, a massa como sendo igual a 10.000 toneladas, que a gente pode melhorar um pouquinho isso aqui, trazer isso para uma potência de 10, que vai ficar elevado à quarta potência, dividido por 0,8, que seria quando os 80% passarem aqui em relação à massa que tem impureza de 80%. O que a gente vai fazer? Vai pegar esse dado aqui, que está em tonelada, e vai jogar para cá. 10 à quarta dividido por 0,8 toneladas. Chegada aqui, a nossa conta ela não é muito agradável. Então, a gente vai tentar arrumar da melhor forma possível. Ou seja, a gente pega esse 10 à quarta, tenta se livrar dessa vírgula, 0,8 não é legal. Então, a gente coloca 8 vezes 10 a menos 1, porque eu andei uma casa para a direita, dividido por 30. Que eu posso considerar esse 30 como sendo 3 vezes 10. A matemática manda a gente repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, a gente vai fazer o seguinte, 10 à quarta, que a gente pode até melhorar a situação, já passar esse menos 1 para cá para cima, vai ficar como sendo
10 à quinta, dividido por 8, e multiplica pelo inverso do segundo. Vai ficar vezes 1 sobre 3 vezes 10. Aí aqui a gente começa a brincar um pouquinho com a matemática. Por quê? Se a gente olhar as opções elas estão bem discrepantes. Tá uma diferença assim de 100 unidades. Então é importante, na verdade, a gente descobrir esse primeiro valor aqui, porque todo mundo tem a mesma ordem de grandeza, que seria 10 ao quadrado. Então, olha só, vamos tentar arrumar um pouquinho melhor isso aqui. A gente pode pegar esse 10 a 5 e trabalhar com esse 10 aqui, que a gente vai ter uma resposta como sendo igual a 10 à quarta. E aí, o que eu posso fazer em relação a esse 10 à quarta? Eu posso desmembrar um pouquinho. Eu posso dizer que esse meu 10 à quarta vai ser a mesma coisa aqui. 10 vezes 10 vezes 10 ao quadrado, que aí eu já deixo já encarregado essas minhas duas casas que estão aqui, dividido por 8 vezes 3. Então, olha só, se a gente simplificar 10 por 8, se a gente fizer isso, por exemplo, por 2, aqui vai dar 5, aqui vai dar 4. E a gente tem também a possibilidade de simplificar 10 por 4. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 5. E aí no final, o que vocês vão ficar? 5 vezes 5, 25. 2 vezes 3, 6. Esse 10 ao quadrado aqui, deixa ele quieto, porque ele já é correspondente a esses zeros que estão aqui. Então é aquilo, se fosse 24 por 6, ia dar 4, né? Aí deu 25 por 6, mas a questão fala assim, seria próximo de... Então 25 por 6, vocês podem considerar 24 por 6, que vai dar 400. E com isso, finaliza a questão. Então agora a gente vai para uma próxima questão, que a gente vai trabalhar com um segundo caso especial, que seria rendimento. E aí, galerinha, vamos seguindo então com mais um caso especial de estequiometria, que hoje vai ser sobre rendimento. Novamente, vocês vão ver a mesma relação que a gente trabalhou na pureza, em que, teoricamente, na pureza era tudo 100% puro, né? Aqui também, no rendimento, teoricamente, quando a gente quer fazer uma produção é que o rendimento seja máximo, que a gente tenha o máximo de produto possível. Só que na real não é o que acontece. Então, assim como na pureza, o rendimento ele também vai vir com um valor em percentual e a gente sempre vai ter que fazer o que teoricamente seria para 100% e na real o quanto rendeu a sua reação vai estar para X. Nessa questãozinha do Enem, ele trabalha com a reação do ácido salicílico com o anidrido acético. Ele traz todo o enredo em cima da indústria farmacêutica, trabalhando com ácido acetil salicílico. Então, se a gente for no texto, a gente vai perceber que ele está na intenção de descobrir o quanto de massa de ácido salicílico é necessário para gerar esse ácido acetil salicílico. Só que no texto ele vem dando todas as informações referentes ao ácido acetil salicílico, até porque se a gente está falando de rendimento, a gente está falando de produto. Então, por isso que todas as informações do problema vão vir referentes ao ácido acetil salicílico, que é o nosso produto. E aí, quais são as informações importantes no texto que a gente precisa retirar? É que ele diz que na indústria farmacêutica a gente tem um comprimido de ácido acetil salicílico que contém como quantidade em massa, em um comprimido, 500 miligramas dessa substância. Só que a massa que ele quer descobrir de ácido salicílico
é quando a gente utiliza 900 mil comprimidos de ácido acetil salicílico. Quando eu olho para cá e olho para cá, dá para a gente estabelecer uma relação, porque se um comprimido tem massa de 500 miligramas de ácido acetil salicílico, quando eu trabalhar com 900 mil comprimidos, quanto que eu teria em massa? O interessante aqui, como a gente está trabalhando com muitos zeros, é transformar esse valor para a potência de 10. Então, por exemplo, 900, a gente já pode melhorar um pouquinho esse valor aqui, considerando que seja 9 vezes 10 ao quadrado. Assim como o 1000, a gente pode considerar como sendo 10 à terceira. Então, com isso, eu já consigo estabelecer a relação de que são 9 vezes 10 a 5 comprimidos. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e já em cima desses 9 vezes 10 a 5 comprimidos, descobrir o quanto eu tenho de massa de ácido acetil salicílico. Então, vai ficar 9 vezes 10 a 5 comprimidos. Qual seria esse valor em massa? Outro detalhe, a gente vai precisar, para descobrir a massa de ácido salicílico, a gente vai precisar que a massa esteja em gramas. Então, assim, já é interessante a gente passar esse resultado aqui para grama. E novamente se preocupar em trabalhar com a questão da potência. Por quê? O 500 é a mesma coisa que 5 vezes 10 ao quadrado. E se eu quiser passar de miligrama para grama, eu vou ter que multiplicar por 10 a menos 3. Então, esse meu resultado aqui, ele já pode sair como sendo 5 vezes 10 a menos 1. E aí, na hora que a gente resolve essa regrinha de 3, vai ficar assim: 9 vezes 5 vezes, aqui é 10 a 5, que vai se juntar com 10 a menos 1 desse produtório aqui. E eu vou acabar trabalhando com uma potência que vai corresponder a 9 vezes 5 vezes 10 a quarta gramas. Só que toma cuidado, porque a questão não acabou por aqui. Primeiro porque ele não quer a massa de ácido acetil salicílico, ele quer a massa de ácido salicílico. E o detalhe maior, a questão conta que a gente está trabalhando com 50% de rendimento. Então, logo no texto, ele vai contar para a gente o seguinte: após a síntese, o ácido acetil salicílico é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Então, significa que quando eu estiver na indústria farmacêutica sintetizando esse medicamento, essa massa que eu acabei de achar aqui é uma massa que vai estar para 50% de rendimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor nosso que a gente acabou de achar, presente em 900 mil comprimidos, e vai fazer a seguinte relação: 9 vezes 5 vezes 10 a quarta gramas é o valor que a gente tem para 50% de rendimento. Só que a gente está atrás do valor teórico, que é para 100%. Porque, teoricamente, eu vou admitir que o meu ácido salicílico reagiu com 100% de pureza. E aí eu vou achar um dado aqui em massa. O que vocês podem perceber? Que de 50 para 100 é o dobro. Então, daqui para cá também vai ser o dobro. Aí, olha a continha que vocês vão poder fazer para facilitar mais uma vez a vida de vocês. Se vocês fizerem 2 vezes 5, vai dar 10.
10 vezes 10 à quarta, repete a base e soma os expoentes, vai dar 10 à quinta. Então, a gente vai achar como resultado aqui 9 vezes 10 à quinta gramas. Mas a gente precisa da sequência, até porque esse valor que eu tenho aqui é de ácido acetil salicílico. E a minha questão quer que eu responda a massa de ácido salicílico. Mas aí acabou. Acabou por quê? Segundo a equação, a gente observa que a proporção estequiométrica de ácido salicílico para ácido acetil salicílico é de 1 para 1. Então significa que, com a massa que ele deu no problema, a massa molar já calculada de ácido salicílico e a massa molar de ácido acetil salicílico, a gente vai poder fazer a relação de quanto em massa de ácido salicílico foi necessário para chegar nessa massa de 9 vezes 10 a 5 gramas de ácido acetil salicílico. Então, eu vou colocar aqui o seguinte: 1 mol do salicílico, vou botar assim, 1 mol do ácido está para 1 mol do ácido acetil salicílico. O que ele me deu como informação? 9 vezes 10 a 5 gramas. O que ele quer como resposta? A massa. Então, o que a gente vai fazer? Se aqui embaixo está a massa de ácido salicílico, vocês vão usar a massa molar de ácido salicílico. 138 gramas, que é a massa presente em 1 mol. E se aqui está a massa de ácido acetil salicílico, aqui em cima vocês vão usar a massa de ácido acetil salicílico, que como a reação está acontecendo para 1 mol, seriam 180 gramas. E aí, mais uma vez, o Enem foi legal com a gente. Porque se a gente faz 18 por 9, é exatamente pegar esse valor aqui e dividir por 2. E aí vocês imaginarem, 138 dividido por 2 daria 6,9. E aí ele quer que a nossa resposta esteja todas elas em quilograma. O fato de aparecer em quilograma é porque vocês vão ter aqui esse 10 à quinta, que vai virar 10 à terceira, que já vira quilograma. E aí, no momento em que ele virar 10 à terceira como sendo já 900 quilogramas, vocês vão cortar um zero com outro zero. E na hora que houver a multiplicação, o 6,9 ele vai ficar multiplicado por 100. E aí vocês vão achar a resposta 690, que vai ser a resposta final como sendo 690 quilogramas. E é isso. A gente, na próxima questão, a gente vai trabalhar com outro caso especial que vai acoplar não só o que a gente acabou de ver, rendimento e pureza, como um outro novo caso especial de estequiometria, que seria o reagente em excesso e reagente limitante.